Olá família, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Prepare-se agora para louvar e adorar a Deus. Estejam muito atentos aos nossos avisos e abra seu coração para receber tudo aquilo que Deus vai falar. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por tu estar sempre connosco e por nos abençoares, Pai, e nos protegeres durante estes tempos. Nós pedimos agora que este culto possa ser muito abençoado e possa tocar nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Estás aqui e moves-te entre nós. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui e operas milagres. Adoro-te, adoro-te. Pois tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui e tocas corações. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui e curas corações. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui mudando nossas vidas. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, renovas nossa fé. Adoro-te, adoro-te. Pois tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. O caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Pois tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Me sustentas-te quando não sinto o teu mover não para. O teu mover não para.
Me sustentas até quando não vejo, me sustentas até quando não sinto. Teu mover não para, teu mover não para. Me sustentas até quando não vejo, me sustentas até quando não sinto. Teu mover não para, teu mover não para. Me sustentas até quando não vejo, me sustentas até quando não sinto. Teu mover não para, teu mover não para. Me sustentas até quando não vejo, me sustentas até quando não sinto. Teu mover não para, teu mover não para. Me sustentas até quando não vejo, me sustentas até quando não sinto. Teu mover não para, teu mover não para. Tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem
embriagar em mim outra vez. Louvarei Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. O teu poder não há outro nome igual. Tu vives, estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Jesus, não há outro nome como o teu, Pai. Não há nada além de ti, Senhor. Nada se compara ao nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que Portugal estremece ao som do teu nome. O nome de Jesus. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. tu vives, estás, para sempre reinarás. Não há outro nome igual.
A disputa continua. Homens contra mulheres. Quem ganhará? Tan, tan, tan! Todas as terças-feiras às 19 horas estamos juntos no Instagram da igreja, Paz Sintra PT, para jogar Bíblia em ação. Não fique de fora desta batalha. E todas as quartas, quintas e sábados temos comunhão com os irmãos em tempo de quarentena. Esteja atento ao grupo do seu live no WhatsApp para saber como, onde e quando estão a acontecer as reuniões, mas não fique de fora. Quer aprender a ser um líder de sucesso? Então participe do nosso Tadel, todas as sextas-feiras às 20 horas pelo Zoom. Fique atento ao seu grupo do WhatsApp do seu live para receber o link para poder participar da nossa reunião. As nossas crianças no Path Kids também têm tido o seu culto online e hoje mesmo aprenderam sobre Daniel na Cova dos Leões. Nós também temos muito a aprender com Daniel sobre o cuidado e proteção de Deus na nossa vida em todas as áreas. Continue a ser fiel nos seus dízimos, ofertas e primícias e verá esse cuidado de Deus tão grande. Agora no rodapé está a aparecer o IBAN da igreja para que você possa fazer a sua transferência. Se quiser, pode contribuir nos nossos atos de amor, financeiramente, com roupas ou com alimentos não perecíveis. Não deixe de ajudar. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado pelo teu cuidado e proteção nas nossas vidas. Senhor, nós queremos agora pedir a tua bênção sobre cada pessoa que abriu o seu coração para ofertar, para dizimar, Senhor. Que foi generoso nas suas ofertas e atos de amor, Senhor. E que tu possas estar realmente a colocar a tua proteção em tudo aquilo que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Como é bom estar aqui, como é bom estar com os irmãos. Servir a Deus ao vosso lado é um privilégio, sabe? Eu tenho a honra e o privilégio de partilhar a palavra de Deus, mas também de ouvir os irmãos. É tão gostoso, mesmo a gente estando longe, porque não podemos estar muito juntos pessoalmente, mas nos nossos life groups, uau! Quando eu vejo a carinha dos irmãos na telinha, dá vontade de passar pela telinha para abraçar os irmãos. É um prazer estar aqui com você. Hoje, irmãos, eu quero partilhar uma palavra que tem falado muito comigo. Por quê? Porque alguns irmãos têm me ligado e conversado comigo, irmãos daqui, irmãos de fora, e muitos deles têm posto as suas dificuldades, as suas situações, e perguntam para mim, pastor, como é que eu posso atingir os meus objetivos, como é que eu posso ser bem-sucedido naquilo que eu faço? E eu, orando a Deus, eu tenho respondido para os irmãos, tenho falado para eles, olha, temos que buscar a Deus, temos que aproveitar esse momento para estar mais perto de Deus, temos que ir até Deus, porque Jesus, ele já fez tudo por nós, Deus enviou seu Filho, ele fez tudo que nós precisávamos, tudo aquilo que era para ser feito por Deus para nós já foi feito. Jesus morreu na cruz e ele diz que levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si tudo aquilo que eram as nossas carências, as nossas falhas, os nossos defeitos. Então ele já fez a parte dele. Agora tem uma parte que precisa de nós fazermos, e é nisso que eu quero entrar. Nós precisamos crescer a fé que está em nós. Então por isso que eu chamo essa palavra de crescer a fé, porque quanto mais desenvolvemos a fé, quanto mais buscamos crescer na fé, mais nós vamos ter os resultados das promessas de Deus para nós. E hoje eu quero falar como nós podemos crescer nessa fé, como que nós podemos desenvolver a nossa fé. E olhando aqui para a palavra de Deus, lá no livro de Romanos, capítulo 10, a partir do verso 16, é muito interessante, porque o povo daquela época, sabe, eles estavam rejeitando a justiça de Deus. Então o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, e ele foi mostrando para eles, né, que eles perguntavam no coração deles como subirão aos céus, e eles estavam com algumas dúvidas. Então o apóstolo Paulo falou para eles que, olha o seguinte, a partir do verso 16, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, ele lembrou algo que estava escrito no livro de Isaías, que inclusive é o livro que eu estou fazendo a minha devocional dessa semana. E ele pegou e falou assim, olha, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim,
a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Então, tem uma outra tradução que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós descobrimos como que a fé nossa pode ser aumentada, como que a fé nossa possa crescer. É através de ouvir a palavra de Deus. Ouvir não é você simplesmente pôr um fone de ouvido e correr, fazer ginástica e estar ouvindo a palavra. Eu vou ser sincero, você ouve a palavra, mas você não presta atenção em tudo que foi falado. Tem pessoas que dizem para mim, eu não leio a Bíblia, eu ouço a Bíblia. É bom, mas ler é melhor. Porque quando você lê, você está exercitando o ler e o ouvir. Porque quando você pega aqui e você fala, e principalmente se você ler em voz alta, você vai exercitar ouvir a palavra de Deus. E então nós temos que entender isso, que para termos mais fé, precisamos ter comunhão com a palavra de Deus. Uma coisa interessante aqui é que a fé, ela é um dom de Deus. Então lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, a Bíblia fala que lá é um dom que Deus deu para nós. Dentre os dons espirituais que Deus nos dá o dom da fé. Agora, tudo que eu ganho, eu tenho que desenvolver. Eu tenho que trabalhar esse dom para que esse dom cresça, para que cada vez mais eu tenha mais fé e assim eu possa atingir os meus objetivos. O dom é algo que Deus nos dá. Ele não pode se comprar. Houve uma situação em Atos capítulo 8, verso 20, que havia um dom dado por Deus, né? E as pessoas queriam comprar aquele dom. E Deus repreendeu elas. Então, assim, é algo que você não negocia, você já tem, você desenvolve. Desenvolver é você trabalhar para que aquilo aconteça mais vezes, cresça mais vezes. Olhando para isso, a gente vê como que a fé vem. Ela vem como está aqui em Romanos capítulo 10. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como consequência de ouvir e ouvir a palavra de Deus, a gente vai crescendo. É muito interessante. E tudo que nós estamos buscando em Deus, quando mais crescemos na fé, mais atingimos. Por exemplo, a fé para a salvação. Se a pessoa não ouviu sobre a fé, ela não pode crer na palavra de Deus. E se ela não crer na palavra de Deus, ela não vai ser salva. Nós estamos nos tempos que está se preparando os fins dos tempos. Jesus está preparando a sua volta. Tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia, não fique fora disso. Acorde. Está na hora de acordar. É que Jesus está preparando a volta dele buscar a sua igreja. Ele prometeu isso. Então, como é que eu vou ter fé para subir com Deus? Se eu conhecer a palavra de Deus, se eu me aprofundar na palavra de Deus. E como é que eu vou ter fé para isso? Se eu realmente for salvo. E para ser salvo eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Nós recebemos a fé para sermos salvos. Como? Ouvindo a palavra de Deus. Eu quero contar o meu testemunho. Eu converti há mais ou menos 26, 27 anos atrás. Eu fui à casa de umas amigas. Vou ser sincero, eu era ímpio, eu não conhecia Deus, eu era um religioso, e quando eu cheguei ali naquela casa, a minha intenção era ver as meninas, era estar ali, e assim, talvez, quem sabe, né, poder namorar alguma, essa era a ideia, tá? A ideia do homem, sem Deus, era essa. E quando eu cheguei naquela casa, aquelas meninas, elas tinham conhecido a palavra de Deus, tinham se aprofundado na palavra de Deus, e estavam muito dedicadas à palavra de Deus. E eu perguntei, o que está acontecendo aqui? E uma delas teve a coragem de me falar assim, Aguinaldo, você não é cristão. Quando ela falou aquilo, me deu um ódio dentro de mim por elas, deu uma tristeza no meu coração. Quem era ela para falar aquilo? Aliás, eu era um frequentador de religião. Eu queria religião. Aliás, eu queria Deus, mas eu não sabia como encontrá-lo e procurava em vários tipos de religião. E já tinha frequentado vários tipos de religião. E aí, ela falou aquilo e eu perguntei para ela assim, tá bom, então, se eu não sou cristão, como você diz isso para mim com uma convicção dessa, com uma certeza dessa? Ela me fez uma pergunta, e ela perguntou, você já leu a Bíblia? Queridos, foi como se entrasse algo aqui dentro e falasse assim, você não pode mentir, porque eu me autodenominava cristão. Então eu já tinha aquele temor de Deus.
Eu já tinha ouvido histórias sobre Deus. Eu já sabia dos 10 mandamentos, que a gente não pode mentir, não pode matar, não pode roubar. Tá? Então eu já conhecia os mandamentos de Deus. Assim, algumas coisas que eu ia ouvindo aos pedaços nas religiões. E aí o que aconteceu? Como eu quis ser sincero comigo mesmo, eu falei assim, não, eu não li a Bíblia. Ela falou, então, depois que você ler a Bíblia, você pode decidir ser cristão ou não. E foi muito interessante, porque a primeira coisa que eu fiz foi ir ouvir a palavra de Deus. Havia uma reunião de jovens, isso foi numa quinta ou sexta-feira, e no sábado havia uma reunião de jovens, e elas me convidaram. E eu falei, então eu vou. E eu cheguei lá, eu lembro direitinho de uma menina, hoje já uma senhora, né? Já deve ser até avó já, porque a irmã dela mais nova já é avó, eu acho que ela também já deve ser. E ela chamava Aida, eu nunca vou esquecer da Aida. A Aida chegou e falou assim, eu conheci você através daquelas meninas que te trouxeram aqui, que era a Luciana, a Adriana e outras pessoas, minhas amigas. E ela pegou e falou assim, eu posso fazer uma oração por você? E eu falei, pode. E quando ela orava, e ela ia pronunciando textos bíblicos, a palavra foi penetrando dentro do meu coração e eu criei uma convicção de querer aceitar Jesus. Então, para a gente ser salvo, a gente precisa ter fé. O que elas fizeram? Elas me mostraram que eu precisava da fé para crer em Jesus, que eu precisava da fé para que eu pudesse ser salvo em Jesus, que eu precisava da fé para eu ter uma nova vida em Cristo Jesus. E elas foram me ensinando isso. E depois elas falaram para mim, então confessa comigo essa palavra. E eu confessei com a minha boca que eu era um cristão. E a partir daí eu comecei a ler a Bíblia. E eu já leio a Bíblia, irmãos, desde que eu converti. Desde aquele dia eu comprei uma Bíblia e comecei a ler. E eu vou falar para vocês, eu leio a Bíblia todos os dias. E todos os dias eu aprendo coisa nova. Aliás, a palavra de Deus diz, está escrito, que ela se renova a cada manhã. Então eu aprendo com a palavra a cada manhã. Lá em casa nós estamos tendo a nossa devocional diária, toda a família reunida, né? Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 filhas que são minhas naturais, né? Minha e da Rita, e tenho 2 que são os meus filhos de coração, que moram lá em casa. E a gente reúne os 6 na sala, e todos os dias nós partilhamos a Bíblia. E tem vindo tanta revelação, tanta coisa nova, tanta coisa que confirma a convicção que temos em Cristo. Aliás, Deus é Espírito, o Espírito de Deus testifica no nosso coração as coisas que são de Deus. Então, para recebermos a salvação, nós precisamos de fé. E se você está daí e está ouvindo com algum dos nossos irmãos, na sua casa, parente, a palavra de Deus que nós estamos ministrando aqui, eu quero te dizer, coloque a sua fé em Cristo Jesus, ouça a palavra, aceite, porque a palavra diz que conhecereis a verdade, João 8,32, e ela te libertará. Então entregue a sua vida para Jesus, creia na palavra, porque só assim, ouvindo a palavra, cremos no coração, confessamos com a boca, nos tornamos um cristão de verdade. E por causa dessa situação que essas minhas amigas me orientaram, eu me tornei um cristão. Eu abri o meu coração para receber essa palavra. Então assim, a fé, ela traz transformação na vida das pessoas. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Lá está isso em Efésios 6,11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé. Então nós que já somos cristãos, nós que já entregamos a vida para Jesus, nós que já colocamos a nossa fé para aceitar Jesus, nós não podemos simplesmente parar aí. Nós temos que crescer a fé que há em nós, para podermos sermos bem-sucedidos em tudo que fazemos, em tudo aquilo que Deus tem para nós. E é isso que eu estou queimando o meu coração. Eu vou pregar sobre fé hoje, na próxima semana eu vou pregar sobre a fé que cura, na parte física, mas hoje eu quero falar de como você obter essa fé, até para você ouvir a próxima palavra domingo, e quando você ouvir a sua palavra, se você está precisando de cura, se alguém na sua família está precisando de cura, o que vai acontecer? Ela vai ser curada, porque a fé é que leva a pessoa a ser curada. Nós podemos ver isso em muitos testemunhos da palavra, que vamos ver na próxima semana. Presta atenção, se a nossa fé não cresce, não é porque nós não temos fé, porque ela foi dada por Deus. Então Deus, quando nós aceitamos Jesus, nós colocamos a fé na palavra e aceitamos Jesus, nós recebemos esse dom da fé. Então nós temos que desenvolver. Então a culpa não é de Deus, se nós não estamos sendo bem-sucedidos.
Para ser bem-sucedidos, precisamos estar envolvidos na palavra. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa, que nós não estamos nos desenvolvendo. Deus já forneceu toda a estrutura, todos os meios para nós termos uma fé crescente, poderosa, que move montanhas, sabe? Que desfaz a força do inimigo contra nós, sabe? Deus já deu, ela é nossa. Agora, nós precisamos desenvolvê-la. E por isso que eu quero falar disso com vocês hoje, que precisamos buscar a Deus. Como que você pode falar, pastor, que eu não estou desenvolvendo isso? Eu tenho uma pergunta simples. Qual é a primeira coisa que você faz quando levanta? Normalmente, aqui na nossa igreja não deve ter isso, mas normalmente a pessoa está preocupada em comer. Ela levanta, lava a carinha dela ali, né, escova o seu dentinho e corre para a cozinha para encher a barriga. Não é errado, não estou falando que isso é errado, mas a gente vê que as pessoas que falam assim, primeiro eu vou buscar a palavra de Deus, eu vou tirar um tempo com meu pai, eu vou selecionar um horário para ele. Você pode até tomar café, fazer isso depois, eu não estou dizendo que é errado, eu só estou falando que é prioridade. Se é prioridade você buscar a palavra de Deus, talvez você tome o seu cafezinho e tire o seu tempo com Deus. Agora as pessoas procuram a gente, pastor, eu estou com um problema, eu quero resolver o problema, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema físico, eu estou com um problema na família, e vai trazendo aquela lista de problemas. Ora por mim que vai solucionar. Eu vou te falar uma coisa, posso orar até a orelha bater palma, querido, posso orar sem parar, e eu oro por você todos os dias, eu estou jejuando até acabar essa quarentena. Eu fiz um propósito com Deus, todos os dias eu estou jejuando e orando por vocês. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu posso fazer isso o tempo todo e vou continuar fazendo, mas se você não crescer na sua fé, você não vai receber a promessa que Deus tem para você. E aí daqui 6 meses você está orando pelo mesmo problema, sabe? Mais 6 meses está orando pelo mesmo problema. Chegou o tempo de nós vermos o sobrenatural de Deus. Para isso precisamos crescer a nossa fé, sabe? Eu peguei uma pessoa aqui que ela fala muito comigo. Inclusive eu já tive muitas palavras proféticas sobre a vida desse homem na minha vida, e é um homem que eu admiro muito na Bíblia, porque as pessoas não falam dele expressando a fé dele, mas eu quero mostrar para você que esse homem teve muita fé, sabe? E eu quero falar justamente sobre, para sermos bem-sucedidos, precisamos crescer a nossa fé. E esse homem é Josué. Josué, ele foi um rapaz que ele andou com Moisés. E eu imagino, para Josué ser escolhido por Deus e aceitar o desafio, que o problema não é ser escolhido por Deus, mas é aceitar o desafio de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Quando Deus nos chama para certas missões, nós temos que confiar plenamente em Deus. E a vida de Josué foi uma missão muito grande. Ele tinha que conquistar a terra prometida. Ele tinha que liderar o povo depois da morte de Moisés. Mas você recuando um pouco antes, a gente vai ver Josué, sempre que Moisés entrava para a tenda, para buscar a presença de Deus, Josué estava lá, deitado do lado, ouvindo, sabe, buscando ouvir o que Deus estava falando, buscando ouvir as orações de Moisés. Eu acredito que ele perguntava para Moisés as coisas, porque assim, ele chegava, Moisés entrar na tenda e ele ficar deitado ali, sabe, no pezinho da porta da tenda, ouvindo, tentando, sabe, crescer em Deus, buscar a Deus. E Moisés escreveu todo o Pentateuco. Então nós sabemos disso. Então assim, se Moisés, que foi o escritor do Pentateuco, e Josué andou com ele, Josué com certeza aprendeu com ele. Com certeza Josué viu ele escrevendo os 10 mandamentos lá, e conversando com ele ali, e batendo papo com ele, discutindo as coisas de Deus. Então Josué foi crescendo na sua fé, porque Josué buscava andar bem pertinho daquele homem de Deus que foi colocado sobre a vida dele. É como nós hoje funcionamos na nossa igreja, do discipulador e o discípulo. Quanto mais o discípulo vai para o pé do discipulador, mais o discípulo cresce. Então Josué fez isso. Então a gente, vendo isso, a gente entende assim, que a fé desse homem foi crescendo. E é muito interessante que eu quero ler com vocês algo tremendo, que foi quando Moisés morreu, né? E Josué teve que assumir
a liderança do povo. Eu imagino que não foi fácil, irmãos, porque assim, aquele povo que saiu do Egito, inclusive a Bíblia diz que eles não entraram na terra prometida, que entrou a nova geração. Mas a nova geração, criados pelos seus pais, deve ter ouvido muita crítica, muita conversa, muita coisa no meio do caminho. E Josué teve que lidar com eles. Então, a partir do momento que Moisés morre, Josué assume a liderança do povo. E isso está no livro de Josué, capítulo 1, quando Deus falou com Josué, e eu quero ler para os irmãos. Josué capítulo 1, verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Olha que lindo, irmãos. Está todo mundo em incertezas nesse tempo. Esse tempo da pandemia colocou uma incerteza econômica no mundo, incerteza sobre saúde, e está todo mundo na expectativa do que vai acontecer. Imagina Josué. Josué, até ali no Jordão, ele tinha uma vez só entrado lá na terra como espia, e voltou e deu um relato para Moisés, mas Josué estava na posição agora de liderar o povo que tinha vindo, caminhando desde o Egito, com os seus problemas, com as suas deficiências, com as suas, conversas entre si, os filhos que os pais depois não entraram na terra prometida, mas foram criados pelos seus pais, vinham naquele caminho, ok? Naquelas lutas e dificuldades que tiveram no deserto, mas chegou a hora de Josué levá-los a atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. E não era só entrar na terra prometida, era conquistar a terra prometida, porque havia lá gigantes naquela terra, que ele tinha que conquistar a terra. Então, queridos, quando Josué assume isso, esse texto é fantástico, porque logo no capítulo 1, no verso 1, nós encontramos pelo menos 5 coisas que Josué fez. Primeira, que Deus mostrou para Josué, não que ele fez, mas que Deus mostrou para ele. A primeira foi a palavra de Deus dando um comando, dando uma direção, dizendo para ele o que ele deveria fazer, para ele atravessar o Jordão, para ele ir para o outro lado, para ele conquistar a terra que Deus ia dar para ele. Então a primeira coisa que ele ouve ali é essa palavra: eu vou te dar a terra prometida. Depois ele ouve o seguinte, as promessas de Deus. O verso 3 e 5 diz o seguinte, vou voltar aqui para vocês verem. No verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E depois ele fala de proteção de Deus. Deus fala no verso 5 assim, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Deus está falando para ele, olha, você vai ser um vencedor. E quantos de nós ouvimos essa palavra, sabe? Só que nós muitas vezes paramos de buscar a palavra. Então aqui Deus mostra muita coisa. No verso 6, Deus dá uma palavra de encorajamento
Vai, eu vou estar com vocês. Entra na terra. No verso 7 e 8, a palavra de Deus dá direções, dá instruções para ele. E essas instruções são muito importantes, porque diz para ele assim no verso 7: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Olha aqui a direção de Deus. Deus está falando para ele, falando: olha, eu estou te dando uma direção. Olha, você vai, a primeira direção, o primeiro comando. Você vai, aonde você pisar a planta do vosso pé, você vai conquistar, né? Você vai tomar posse disso. Eu estou te encorajando que eu vou estar contigo todo o tempo. E depois ele dá instruções de a pessoa de Josué, na pessoa de Josué, olhar para a palavra de Deus e não esquecer da palavra de Deus. Então, aqui, por que Deus estava falando para Josué meditar dia e noite? Porque Deus sabe que quanto mais meditamos na palavra de Deus, mais fé temos. E Josué precisava de fé para levar aquele povo a atravessar o Jordão. Sabe, tinha que acontecer um milagre. O Jordão se abriu, sabe, a terra secou, o povo passou. Então assim, tinha que haver milagre. Conquistar aqueles povos tinha que ter muita coragem, ousadia. Então Deus precisava que Josué estivesse fervendo em fé, fervendo, sabe, empolgado com a palavra. E quanto mais você lê a palavra, mais você cresce em Deus e mais a sua fé cresce. E quanto mais a sua fé cresce, mais você descobre que você pode cumprir o chamado de Deus. Isso é lindo demais. Olha, Deus ainda confirma que vai estar com ele. Deus fala que ele vai prosperar por causa de manter viva a fé na palavra de Deus, ele crescer na fé na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, dia e noite estar com a palavra dentro, buscando a palavra. E depois ele ainda fala assim: olha, você será bem sucedido, e Deus diz que estará com eles, para ele não temer. Então Deus mostra aqui coisas grandes. Deus mostra um comando, uma direção, um sonho, um propósito. Deus mostra as promessas dele, que ele vai atingir esses propósitos. Deus mostra encorajamento a ele, que Deus vai estar com ele, vai andar junto com ele, vai lutar com ele. Deus mostra instruções que são prioridades na vida de qualquer cristão, que é meditar na palavra dia e noite, e Deus confirma que vai estar com ele. Isso é fabuloso. Quando nós entendemos isso, nós podemos pensar em ser bem-sucedidos. Porque as pessoas querem ser bem-sucedidas. Todo dia, sabe, pessoas falam comigo querendo sucesso, ou na sua área profissional, ou na sua saúde, ou na sua família, em alguma área da vida delas. E eu não tenho outra coisa a te ensinar, que você precisa buscar a Deus através da sua palavra, meditar na sua palavra. Porque Deus diz que se ele meditasse na palavra, então ele ia prosperar os caminhos dele, e ele seria bem-sucedido. Então o segredo está em você meditar. Agora, meditar e agir. É com ações que você mostra, sabe? Não é, eu estava falando de você ouvir, né, a palavra. Você está lá ouvindo a palavra e correndo, fazendo ginástica. Aí você pôs para ouvir. Aí o fone de ouvido cai e você põe de novo. Já passou 2, 3 versículos. Você não ouviu direito. Ouve o barulho do carro. Não. Queridos, tira um tempo para Deus. Por favor. Eu quero tanto o seu bem que eu estou te falando isso. Tira um tempo para Deus. Sabe? Arruma um horário durante o dia, de preferência mais cedo, porque aí você já tirou aquele tempo. E leva todos os seus problemas para Deus. E leia a palavra. Cria um plano de você ler a palavra o ano todo. Irmãos, eu estou lendo a Bíblia. Para vocês terem uma noção, eu já estou lendo o que eu estaria lendo daqui 3 meses para frente, segundo o plano de leitura que eu estou lendo. Porque eu defini no meu coração, eu disciplinei a minha vida. Eu levanto de manhã, eu busco a palavra de Deus, eu saio para caminhar, e na minha caminhada eu vou orar. Essa caminhada eu não vou ler a palavra, eu vou orar. Oro, falo com Deus, põe tudo. Eu chego em casa, eu gasto 1 hora lendo a Bíblia. Depois nós temos a nossa devocional de família. E depois eu ainda vou estudar a Bíblia, ouvir palavras de outras pessoas. E aí sabe, aí você fala: pastor,
mas eu tenho que trabalhar, eu também tenho contas para pagar, sabe? Tem muita coisa para fazer. Agora, discipline um horário. Ache um tempo para você tirar sozinho para estar com Deus. Se você fizer isso, com certeza você vai ser bem sucedido. Sabe, querido, Josué, ele é um exemplo de fé, porque como ele cresceu em fé, ele cumpriu aquilo. Agora, como que mostra que ele tinha fé também? Porque quando ele vai passar o Jordão, quem que ele mandou à frente? Os levitas, com a Arca da Aliança, começaram a pisar o Jordão, e de acordo com eles foram pisando, a água foi secando, eles pararam com a Arca da Aliança no meio do Jordão, o povo passou a pé enxuto, eles levantaram um altar no meio do Jordão, e depois que atravessou o Jordão, levantaram um segundo altar. Olha que coisa linda. O que ele estava falando? Deus, tudo que eu faço é confiando no Senhor. Primeiro o Senhor em primeiro lugar. Então, quando Deus foi à frente, o que aconteceu? As águas se abriram. Eles passaram a pé enxuto. Eles pegaram 12 pedras ali do meio do coisa e levantaram um altar logo em seguida. A primeira coisa que ele fez, quando ele atravessou o Jordão, ele levantou um altar a Deus. Isso é maravilhoso. Levantou um memorial a Deus. Primeira coisa que devemos fazer na nossa vida é buscar a Deus e levantar um memorial a Ele. Segunda coisa que ele fez ali, ele purificou o povo. Lembra que o povo veio e que morreu, aquela geração antiga morreu no deserto? Mas os filhos daquela geração antiga atravessaram com Josué o Jordão para conquistar a terra prometida. E eles não podiam conquistar a terra prometida ainda com as impurezas do passado, com as impurezas familiares do passado. Então a primeira coisa que ele fez foi circuncidar o povo. E circuncidou a todos. Sabe? Então o que essa circuncisão fala? Fala de purificação, fala de consagração. Sabe? Isso é maravilhoso. E logo que ele terminou, ele celebrou a Páscoa, ele celebrou uma festa a Deus. As pessoas querem o resultado do despojo da luta. Mas se elas não seguirem o caminho de Josué, a Bíblia fala que para ser bem-sucedido, para prosperar, precisamos olhar para esse homem aqui. Foi por isso que está escrito na Bíblia. Medita nela dia e noite, ser forte e corajoso. Porque quando você toma a decisão de buscar a Deus, a sua família muitas vezes não quer. Se você é o homem da casa, você fala, olha irmãos, vamos reunir todo dia, família, às 9 da manhã para ler a Bíblia. Estou dando um exemplo, né? Aí um fala, não pai, eu não estou de férias, não sei o quê. Sabe? Não, você tem que chamar. Começa você lendo, começa você fazendo, começa você buscando. Aí você vai levar sua família, você vai ter lutas. Você vai montar uma empresa, tem tantos desafios hoje, então, é tanta incerteza nessa área econômica, que você vai ter desafios, vai ter lutas. Então, sempre vai ter lutas. Quando é para conquistar algo, há sempre uma resistência do outro lado. Mas Deus falou para nós conquistarmos. E falou para Josué, vai que eu vou te prosperar. Deus falou, aonde pisar a planta do vosso pé, eu vou lhe dar. Ninguém poderá te resistir. Vai na sua força, entra nessa terra. E Josué entrou, só que em vez dele entrar e falar, vamos para a guerra, Deus mandou. Não, ele falou, peraí, vamos primeiro honrar ao Deus que servimos. Então ele levanta um memorial a Deus, ele circunda os filhos de Israel, que é purificar e consagrar, sabe? Ele celebra a Páscoa. Que coisa linda. Isso vem capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 3, ele passa o Jordão. Capítulo 4, ele levanta o memorial a Deus. Capítulo 5, ele circunda os filhos de Israel, né? E faz aquela circuncisão, da purificação do povo, da consagração do povo. Capítulo 6 em diante, ele começa a conquistar. Aí todo mundo vê, Jericó caiu, sim, e ele começou as suas conquistas. E esse homem foi tão importante, mas tão importante, que ele conquistou aquela terra. Eu quero, geograficamente, seguindo a direção de Deus, ele estabeleceu o que eu vou chamar dos nossos distritos aqui em Portugal. Então ele estabeleceu as tribos em cada região, a divisão das terras para cada tribo. Então, eu vou brincar com o sistema português, né? Nós temos aqui o nosso governo do país. Portugal é dividido em distritos.
Depois os distritos são divididos em conselhos, os conselhos em juntas de freguesia. E você vai lendo e vê Josué fazendo isso. Josué estava o quê? Dividindo a terra entre as tribos de Israel. E aí ficou formada a primeira vez a nação de Israel tomando posse da terra prometida. Tão lindo isso. Então você vê, olha o tanto que esse homem foi usado por Deus. Agora o que é lindo para mim é que ele teve fé para fazer isso. Ele ouviu a palavra, ele meditou na palavra, ele seguiu a palavra, ele se orientou na palavra, se orientou naquilo que Deus deixou escrito. Porque quando você vai lá para o capítulo 24, já quase terminando o livro de Josué, ele relembra, chama o povo. Josué está já prestes a ir para o Senhor. Então o que ele faz? Ele lê novamente a palavra de Deus para o povo e ele chama a atenção do povo. No capítulo 24, verso 29, fala da morte de Josué. No verso 31 é uma coisa linda, maravilhosa. Diz assim que durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos e líderes daquela nação, no finalzinho diz que Deus produziu em benefício de toda Israel. Tudo que Josué viveu, tudo que ele buscou foi para beneficiar o povo de Israel. Então, quando ele morreu, ficou escrito que tudo o que ele fez foi um benefício para a nação de Israel. Ele cumpriu o propósito dele. E é lindo que você voltando no capítulo 24, que eu já citei aqui, que ele chama para lembrar o pessoal da lei de Deus, e ele começa a ler a lei de Deus, e Josué aqui, ele fala algo no verso 15, depois que ele está lendo lá todas as leis que foi dada ao povo, e que ele orienta o povo, porque se lê essa lei, eles vão continuar prosperando, se eles mantiverem na lei de Deus, eles vão continuar tendo paz na terra, vão continuar conquistando. Aí, mas aqui tem uma coisa que ele renova a sua aliança com Deus. Antes dele morrer ainda, e ele chamou o povo, ele falando isso, ele disse assim, ó, no verso 15: porém vós, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, porque estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou, olha, tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei, tudo que eu prosperei, independente do nível que eu cheguei, aonde eu estou, eu quero falar para vocês que se vocês não permanecerem na palavra viva de Deus diariamente, sabe, vocês podem se perder. Então vocês precisam da palavra para que a fé de vocês cresça, para que vocês possam atingir novos objetivos. E eu quero dizer para vocês que eu já decidi, foi isso que Josué estava falando, eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ponto. Então, queridos, a prioridade da nossa vida é servir a Deus, é ter comunhão com Deus, e nós só podemos ter essa comunhão através da palavra, e se nós queremos crescer a nossa fé para atingir novos objetivos, para sermos bem-sucedidos, é através da palavra, e Josué está deixando isso. Ou você vive a palavra, leia a palavra, sabe, alimente da palavra, você não vai aumentar a sua fé. Então, para vocês manterem a fé viva, edificante, a fé de conquista, a fé de avançar em tudo que fazem, de serem bem-sucedidos em todas as coisas, você precisa alimentar da palavra de Deus. A palavra cresce a fé. Pai, eu quero orar agora pela vida de cada um dos meus irmãos. Quero pedir que o Teu Espírito Santo traga a revelação dessa palavra, porque nós estamos aqui dando a introdução de um crescimento em fé, e nós vamos aprender a praticar a nossa fé em todas as coisas.
E se nós queremos ser bem-sucedidos em tudo que fazemos, na nossa família, na nossa empresa, e falando de empresa, falando dos negócios, sabe? Se como empregados, servindo a empresa que trabalhamos, na nossa escola, se nós queremos realmente uma mudança nessa nação, nós precisamos ter uma fé viva no Senhor Jesus. E eu peço que o Senhor, assim, traga a revelação de que cada um individualmente precisa buscar a Deus. Que ninguém ponha a sua fé dependente de outras pessoas. Ouvir boas pregações, bons pastores é ótimo. Mas ouvir a tua palavra cresce a fé que está em nós. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos agora, para a glória, para a honra, para a exaltação do nome de Jesus Cristo. Amém.